Caros amigos telespectadores, graça e paz a todos vocês, em o nome de Deus o Pai e de seu Filho Jesus. Em nossos últimos blocos, nós falamos sobre o final dos tempos. E nós destacamos algumas verdades básicas que constam das Escrituras. O final dos tempos será precedido por guerras, rumores de guerras, catástrofes naturais. E ele virá quando o mundo estiver preparado, ou seja, quando estiver instalado no mundo o governo único e a religião única, que é a religião ecumênica. Então, esses são os sinais que deverão ser observados, mas nós vimos também que esse final do mundo virá de forma totalmente inesperada. Os sinais que os precederão não significam que a coisa acontecerá de imediato. E nós hoje vamos continuar nesse tema, abordando o que irá acontecer dentro do cristianismo. O que irá acontecer e o que já está acontecendo dentro da igreja cristã. A Bíblia nos diz, nos capítulos finais de Mateus, de Lucas, no Apocalipse, em vários livros do apóstolo Paulo, do apóstolo Judas, do apóstolo Pedro, que tratam desses assuntos dos fins dos tempos, do fim dos tempos, que a apostasia, ou seja, as falsas doutrinas, as heresias, irão tomar conta da igreja. Os cristãos irão esfriar, irão se desanimar, irão desistir. Poucos perseverarão até o fim. Como diz o apóstolo Paulo para Timóteo, as pessoas terão como que coceira nos ouvidos, recusando-se a ouvir a sã doutrina, procurando alternativas, procurando cooperar com a obra de Cristo, acrescentar algo à obra de Cristo, acrescentar coisas, trazer novos profetas. Tudo isso irá acontecer. E aonde que nós vemos isso? No Evangelho de Lucas. Achará o Filho do Homem fé na terra? Vejamos no Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Isso nos traz uma série de consequências e de afirmações que nós vamos analisar com bastante cuidado nos nossos próximos blocos. Aqui, Deus está dizendo que fará justiça a seus filhos, que fará justiça àqueles que forem fiéis até o fim. Depressa lhes fará justiça. Aqui nós voltamos a afirmar o que temos dito em todos os nossos programas. A justiça que Deus fará a seus filhos não é neste mundo terreno. A justiça será feita no mundo do porvir. Não devemos esperar de Deus que Ele faça justiça aos seus filhos nesse mundo terreno. Nesse mundo material, Deus faz chover a sua chuva sobre justos e injustos. Muitas vezes, uma pessoa que será salva encontra nessa vida sofrimentos e dificuldades. E o ímpio é exaltado nessa vida, é honrado pelos homens, recebe riquezas, bênçãos materiais incontáveis nessa vida. Como na parábola do rico e do mendigo Lázaro. O rico regalava-se esplendidamente, vestia-se de trajes finíssimos,
E o mendigo, coberto de chagas, jazia à sua porta, com os cães lambendo as suas chagas, num estado de miséria inacreditável. No entanto, morrem os dois ao mesmo tempo. O mendigo vai para o céu, o homem rico para o inferno. O que não quer dizer que riqueza é pecado, que o homem não deve trabalhar para melhorar a sua vida, para conseguir riquezas, para conseguir melhorar a vida de sua família. Tem nada a ver uma coisa com outra. O que a Bíblia condena é o mau uso das riquezas. O que Jesus condena é aquele que acredita no poder das riquezas acima do poder de Deus. O que a Bíblia quer dizer também não é que somente os ímpios serão abençoados com riqueza. Um filho de Deus pode também ser muito rico. Está escrito na Bíblia que Abraão era muito rico, que Isaac era muito rico, possuía muitos bens, muitas riquezas. Então, todas essas coisas não servem de parâmetro para que julguemos as pessoas. E não é isso que Jesus vai procurar no fim dos tempos. Nós vamos avançar um pouco mais nesse nosso tema de hoje e vamos esclarecer alguns pontos. Então, nós hoje estaremos falando da segunda volta de Cristo. Cristo veio uma vez há 2000 anos atrás. O Verbo de Deus, a segunda pessoa da Trindade Divina, através da encarnação, assumiu uma natureza humana e tornou-se um ser único em todo o universo. Perfeito homem e perfeito Deus. O mediador perfeito entre o homem e Deus, que conhece as mazelas e as desgraças dos homens, porém sem pecado algum. E ao mesmo tempo ele é Deus, onisciente, onipotente, onipresente, capaz de interceder eficazmente e de conseguir a redenção. Mas ele virá uma segunda vez para exercer o juízo final. O juízo que será distribuído a todas as pessoas da humanidade, desde o primeiro homem, Adão, até o último homem que vier a existir, que ainda estiver na barriga de sua mãe. Todos serão julgados. Na vinda de Cristo, o mundo se desfaz, se acaba instantaneamente. Os mortos ressuscitam primeiro, os vivos em seguida. Então, todos esses eventos são simultâneos. O final do mundo, a segunda vinda de Cristo, a ressurreição geral e o julgamento final. No julgamento final, todos estarão ressurretos, terão recebido novos corpos transformados, corpos espirituais adaptados a uma vida fora desse universo. E todos serão julgados, menos aqueles que negaram a sua justiça própria e trouxeram sobre si unicamente a justiça de Cristo. Porque a justiça de Cristo não está sujeita ao julgamento. Somente a justiça dos homens estará sujeita ao julgamento. E essa não terá a mínima possibilidade de salvação. Quando vier o Filho do Homem, achará ele fé na terra? O rebanho é pequeno, o remanescente será pequeno, mas não podemos nos atrever a fazer previsões de número. Serão 1000, serão milhares, serão bilhões, só Deus sabe disso. Vejamos novamente o que nos diz o evangelista Lucas. Lucas, capítulo 12, verso 32. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Deus se agradou em dar o seu reino a esse rebanho.
Em nenhum lugar na Bíblia nós lemos que as pessoas conquistam o direito de serem salvas, conquistam o direito de pertencerem ao reino de Deus. Todas as coisas que Deus dá aos homens, seja nesse mundo material, seja no mundo do porvir, acontecem exclusivamente pela graça de Deus. A vontade de Deus é a razão de todas as coisas. E por esse motivo, ela não é movida por absolutamente nada. Todas as coisas acontecem única e exclusivamente pela vontade de Deus. O que nós estamos vendo hoje? Final dos tempos, o julgamento final, a segunda vinda de Cristo. E a pergunta em Lucas é: achará o Filho do Homem fé na terra? Segundo comentaristas e teólogos sérios, a resposta é um grande e decidido não. Não quer dizer que ele não achará nenhuma fé. Esse não quer dizer que ele achará poucas pessoas que realmente acreditam em Cristo, que realmente acreditam em Deus. Isso se refere ao mundo material. Porque depois do julgamento, todas as pessoas terão uma espécie de fé. Mesmo os que forem ao inferno, terão passado pelo julgamento, terão visto o poder de Deus, terão conhecido quem é verdadeiramente o Cristo. Então, a nossa oportunidade de fé se resume a esta vida material. Depois da morte, acabaram-se as possibilidades de salvação. Então, a nossa possibilidade de salvação está restrita a essa vida terrena. E como é que é isso? O que Jesus nos diz novamente a respeito dessas pessoas que serão salvas? Vejamos agora no Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 13. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Então muita gente interpreta esse verso como: a porta estreita é a igreja, a porta larga é o mundo. Mas não é assim. A porta estreita é a fé em Cristo. Nenhuma igreja detém o poder de salvação. E a religiosidade não salva ninguém. Não é pelo fato de uma pessoa frequentar uma igreja há 10, 20, 30 anos e religiosamente, falando em religião, nos cultos domingueiros, ler a sua Bíblia ocasionalmente, dar o dízimo, fazer caridade, ajudar as outras pessoas. Nada disso tem valor perante Deus se não for feito por amor a Deus, se não trouxer consigo a fé em Cristo. A fé em Cristo é a fé somente em Cristo. Quando depositamos fé em nós mesmos, essa fé não tem valor para Deus. Tem gente que tem fé num horóscopo, num guru, num guia, nele mesmo, nos seus amigos, na sua família poderosa. Tem famílias poderosas que podem muito, mas isso não vale nada perante Deus. A fé que é descrita na Bíblia, ela se refere a um objeto determinado, que é Cristo. A fé só é válida quando ela é depositada única e exclusivamente na justiça de Cristo. Quando acrescentamos algo nesse caminho, outra pessoa, o poder do dinheiro,
o nosso ego, a nossa vaidade, a nossa capacidade própria, essa fé é descaracterizada. A fé exigida na Bíblia é a fé em Cristo Jesus, única e exclusivamente. Nós estamos falando sobre a igreja no final dos tempos. A Bíblia nos diz muito claramente no final dos evangelhos, nas cartas do apóstolo Paulo, que o que espera os cristãos no final dos tempos é a apostasia, é a perseguição, é o sofrimento e a dificuldade. Por isso, muitos apostatarão naqueles últimos dias. O que não quer dizer que eles abandonarão a religião cristã, mas eles adotarão religiões cristãs que fogem do escopo bíblico, que buscam o humanismo, que buscam grandes líderes religiosos. O único líder religioso a ser seguido é Jesus Cristo. Jesus Cristo diz: ninguém é vosso mestre. Só há um mestre e senhor, que é Jesus Cristo. Essa característica de seguir grandes líderes religiosos, sejam eles de que religião forem, sejam católicos, sejam evangélicos, sejam protestantes, sejam qualquer um, essa característica de seguir grandes líderes religiosos é apostasia na igreja. Um verdadeiro líder religioso cristão é aquele que serve, é aquele que apresenta Jesus Cristo como o único objeto da fé, o único líder, o único mestre. Isso é cristianismo, o que deixará de acontecer no final dos tempos. Então, nós temos mais alguma coisa a esse respeito. Nós não sabemos quem vai ser salvo e quem vai ser condenado. As pessoas religiosas têm uma mania de acharem-se mais santas do que as pessoas que estão no mundo, melhores do que as pessoas que estão no mundo, mais dignas da salvação do que as pessoas que estão no mundo, do que as pessoas que estão recebendo a salvação naquele momento. Não existe grau de salvação. Todos são salvos pela justiça de um. Então, uma pessoa que foi salva 40 anos atrás, uma pessoa que foi salva 20 anos atrás, uma pessoa que foi salva 1 minuto atrás, elas são perfeitamente iguais perante Deus. Nós temos exemplos na Bíblia: o ladrão na cruz, a mulher adúltera, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi chamado, depois de perseguir a igreja de Cristo por muitos anos. Então, vejamos o que nos diz novamente a Bíblia. Mateus, capítulo 20, verso 16. Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O que quer dizer isso? Muitos são chamados e poucos escolhidos. Muitos são chamados para a igreja. Muitos atendem esse chamado, participam religiosamente de várias denominações, mas não são escolhidos. Poucos são escolhidos. No mundo e na igreja, poucos serão escolhidos. Aqueles que depositarem a sua fé corretamente em Jesus. O que mais que tudo isso está nos dizendo? Achará o Filho do Homem fé na terra? O que Jesus estará procurando na sua segunda vinda? Justiça no homem? Mérito no homem?
bondade no homem, obras que as pessoas fizeram. Não é isso que está escrito. Jesus não estará procurando nada além de fé. Por quê? Porque a fé é um dom de Deus. Então, o homem pode possuir fé, porque é um dom de Deus. Mas bondade intrínseca e boas obras, pela queda, o homem perdeu essa capacidade. O homem não consegue reatar com Deus a comunhão perdida. Muitos irão dizer naquele dia: Senhor, Senhor, em seu nome fizemos milagre. Em seu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo, nós fizemos aquilo outro. Isso não tem valor para Deus, isso tem valor para a vaidade do homem. Eu fiz, eu realizei, nós fizemos. Isso é uma ofensa a Cristo. Tudo o que nós fazemos de bom foi colocado por Deus nas nossas vidas. Nós não temos que nos vangloriar disso, não temos que nos orgulhar disso. Quando Jesus diz aos seus discípulos que eles têm que negar a si mesmo e carregar a sua cruz, essa é a cruz. A negação de si mesmo, o reconhecimento do poder de Deus, do poder de Cristo, do amor de Deus, da graça de Deus em Cristo, da ação do Espírito Santo na vida de cada um. Nós vamos requerer de Deus a nossa própria justiça, o nosso próprio mérito? Podemos até fazer isso, mas não vai adiantar nada. A fé pode ser pequenina, pode ser grande, conforme a decisão de Deus. Por isso é que não importa. Por isso é que Jesus diz que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor semente das hortaliças, você está salvo. Por quê? Porque é um dom de Deus. A fé, por mais obscura ou pequenina, ela será vista por Cristo naquele último e terrível dia. Vejamos por quê. O apóstolo Paulo nos diz, na carta aos Efésios, capítulo 2, verso 8: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. Nessa ocasião do juízo final, muitos serão os crentes que professam a religião cristã, que se dizem cristãos, mas terão essas pessoas religiosas fé verdadeira? Ou aquela grande maioria julgarão que merecem a salvação pelos seus próprios méritos? Julgarão que eles devem aceitar ou rejeitar a graça de Deus? Muitos dirão naquele dia, vejamos no Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Deus é aquele que sonda os corações, que esquadrinha os pensamentos. Ninguém foge da justiça divina, ninguém engana a Deus. As pessoas podem enganar a todos os homens, mas ninguém passa por cima da onisciência divina. Aqueles que realmente tiveram fé e se entregaram a Cristo, esquecendo de si mesmos, esses não acharão a Cristo no dia do fim.
eles serão achados por Cristo. Vejamos o que nos diz o livro de Provérbios, lá no Velho Testamento. Provérbios capítulo 21, verso 2. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Existe um paralelo bíblico entre o final dos tempos e a destruição de Jerusalém. Muitas das passagens bíblicas que se referem ao final dos tempos se referem também à destruição do templo. Quando os romanos invadiram Jerusalém e destruíram o templo, eles simplesmente mataram todas as pessoas que estavam no templo. O sangue escorria como uma enxurrada pela sarjeta. Só que, naquele dia que eles destruíram o templo, que foi uma vingança de Jesus Cristo pela rejeição dos judeus, eles não encontraram dentro do templo nenhum cristão. Os judeus perseguiram os cristãos tão duramente que quando os romanos vieram e destruíram Jerusalém, não existia sequer um cristão em Jerusalém. Todos eles haviam saído e estavam pregando o evangelho em outros lugares do mundo e foram preservados. Assim será o final dos tempos. Os ímpios serão destruídos. Aqueles que tiverem fé não passarão pelo julgamento. Quem crê no Filho não será julgado. Quem não crê no Filho já está julgado, porquanto não creu no Filho de Deus. Então, nós estaremos hoje encerrando esse bloco por aqui, mas daremos continuidade a esse mesmo tema no nosso próximo bloco. Achará o Filho do Homem fé na terra? Oremos. Que Deus permita, por sua graça, que busquemos ao seu reino e a sua glória em primeiro lugar em nossas vidas, esquecendo-nos do brilho do mundo e do nosso ego que grita e clama dentro de nós pela honra e glória entre os homens. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos veja pela ótica do seu Filho amado, perdoando as nossas fraquezas, nosso egoísmo, iluminando as trevas de nossas almas com sua maravilhosa luz. A luz de Cristo que ilumina todos os homens. É isso o que pedimos humildemente em o nome de Jesus. Amém.